O senador Alessandro Vieira já notou que vai pagar caro pela brincadeira que tentou fazer com a democracia brasileira, com as instituições desse país, utilizando a CPI do crime organizado para atacar ministros do Supremo Tribunal Federal sem qualquer indício. A CPI do crime organizado, que deveria focar em organizações criminosas, virou um instrumento político de um senador que tenta se reeleger, sob o mesmo discurso da primeira vitória dele lá atrás. Ele foi um senador lavajatista, bolsonarista, depois, por conveniência, se afastou e agora volta a atacar o Supremo Tribunal Federal com força. Mas se ferrou, porque vai ser cassado. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, decidiu acionar a Procuradoria-Geral da República contra Alessandro Vieira, sob acusação de abuso de autoridade. Já é oficial. A medida ocorre após a apresentação e posterior rejeição do relatório final da CPI do crime organizado, que propunha o indiciamento de magistrados da própria corte. Trocando em miúdos, o que o senador Alessandro Vieira fez foi simplesmente afirmar que o Supremo Tribunal Federal existiam indícios que o crime organizado ali estava instalado. Até o Procurador-Geral da República virou alvo da sanha deste senadorzinho de meia pataca. Parabenizo o ministro Gilmar Mendes pela coragem. O Toffoli, eu falei ontem e repito aqui para vocês do canal Explosão, olhou para o Cássio Nunes Marques em sessão do Supremo Tribunal Federal completamente indignado e disse: caberá à Justiça Eleitoral punir essas figuras que usam do cargo, usam da relatoria de uma comissão, no caso Alessandro Vieira, para ganhar votos. É uma vergonha. O Cássio Nunes ficou olhando para o Toffoli e balançando com a cabeça. Agora cabe, evidentemente, à Procuradoria acionar o tribunal. E aí o Alessandro Vieira ficar inelegível, ser cassado, para aprender a respeitar a democracia desse país. Tem que servir de lição, tem que ser cassado. Ele pensa que o Nordeste vai aceitar isso? Se fosse no Paraná, em Santa Catarina, eu cito Santa Catarina com todo o respeito aos catarinenses, mas um eleitorado que elege Jair Renan para vereador e vai eleger para deputado federal, por aí você tira. Que elege Carlos Bolsonaro. Eu fui tentar achar alguma coisa benéfica no mandato de vereador do Carlos no Rio de Janeiro. Não tem nada. Rigorosamente nada. A família Bolsonaro manda ele para lá para que o eleitorado catarinense o eleja senador. Ele nem conhece o Estado. Não tem projeto de nada. Aí o senador Alessandro Vieira é do Sergipe. Povo sergipano, dê a resposta, porque você pega uma CPI do crime organizado que poderia beneficiar o país para fazer uma cachorrada dessas, rapaz. Isso é uma cachorrada, uma calhordice. A informação aqui da revista Fórum prossegue dizendo o seguinte: a representação deve ser formalizada nos próximos dias e tem como base o entendimento de Gilmar Mendes de que houve desvio de finalidade por parte do parlamentar. Para o decano do Supremo Tribunal Federal, o uso da comissão parlamentar para atacar ministros configura violação da lei de abuso de autoridade e exige apuração rigorosa por parte do Ministério Público. O movimento aprofunda uma crise institucional que já vinha se desenhando nos bastidores de Brasília e que ganhou contornos públicos com a derrota do relatório de Alessandro Vieira na comissão. Lembrando que o governo, para acabar com essa cachorrada da extrema-direita, trocou 2 senadores, porque os senadores foram escolhidos por blocos partidários. Aí o Sérgio Moro saiu, dois desqualificados saíram, ele e o Marcos Duval. O Alessandro Vieira estava dando coletiva com o Marcos Duval do lado. Marcos Duval, aquela figura que só tem vento na cabeça. Compreendem, amigos? Entraram outros 2 senadores e o placar foi 6-4 para enterrar. Aí hoje, com medo, nervoso, está dizendo: o governo se queimou. O governo entrou para salvar afogados. Se referindo a ministros da Suprema Corte. Não. Isso se chama caráter, dignidade, respeito às instituições que você nunca teve. Parece-me que você nunca teve, senador Alessandro Vieira. Eu pensei que o senhor fosse um homem sério. Mas o senhor usou a CPI do crime organizado como Alfredo Gaspar usou a CPMI do INSS. O Guilherme Derrite, quando mudou a versão do PL, antifacção 6 vezes, quando foi para o Senado, eu pensei que o senhor ali era um homem sério, mas o senhor demonstrou uma fraqueza e a máscara caiu rapidamente. Quando o senhor até mentiu sobre a questão que envolvia o PL da dosimetria, tentando culpar o presidente Lula, falando em armação, falando em acordão. Mentiroso. Vai pagar caro. Um camarada desses, ele ultrapassa a linha vermelha. Não pode ficar impune, não. É um ataque à instituição.
Por exemplo, indiciou Paulo Gonet porque não investigou os ministros do Supremo. Investigar o quê, cara pálida? A delação do Daniel Vorcaro tá aí, até agora não apareceu nada. Indiciou Moraes e Toffoli por ligações com o Banco Master. Qual é a ligação com o Banco Master? Onde foi que eles roubaram dinheiro do Master? Me digam, por gentileza. Me digam. Me digam. Não tem uma pessoa que consiga apontar um crime sequer. Pode apontar assim, uma questão moral, ética e tal, não sei. Quem foi contratada para advogar foi a esposa do Moraes. Então, se assim for, fecha o escritório do filho do Fux. Fecha o escritório de todo mundo que tem escritório de advocacia, que tem filho ou filha ou esposa ou cunhado, seja lá o que for. Se medirem pela mesma régua que estão medindo o ministro Alexandre de Moraes. E no caso do Gilmar Mendes, porque emitiu um HC, criminalizar decisões de juízes, de ministros do Supremo Tribunal Federal. É o famoso crime de hermenêutica. Criminalizar juiz por conta de uma decisão, por conta de uma interpretação. Você pode criticar duramente uma decisão de um juiz, duramente a decisão de um desembargador ou de um ministro. Agora, criminalizar, eu vou indiciar na CPI do crime organizado por conta do HC que ele deu. Isso é esculhambação. Ministro Gilmar Mendes, vai pra cima com tudo. O povo brasileiro lhe autoriza. O povo brasileiro que entende e sabe da importância que o Supremo Tribunal Federal teve no caso da democracia, da luta contra o golpe, e da importância que nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal tem diante dessas ameaças que estão aí nesse acordão da Globo com Flávio Bolsonaro.